Hoje é quarta, 19 de dezembro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Lideranças do PT na Câmara dos Deputados e no Senado Federal estão acompanhando de perto a determinação do Supremo para a libertação imediata do ex-presidente Lula. Uma comitiva de parlamentares está em Curitiba para garantir o cumprimento da ordem. Após a descoberta das ossadas da época da escravidão, entidades sociais e do movimento negro realizam um ato ecumênico aqui na Capela dos Aflitos, no bairro Liberdade, em memória e em respeito à alma das pessoas enterradas no antigo cemitério dos Aflitos. Este terreno em São Bernardo do Campo será a futura moradia de 1.200 famílias que participaram da ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo. Em São Paulo, marcenaria inaugurada para a população em situação de rua vem ajudando a transformar a vida de muitas pessoas. Peça no Rio de Janeiro traz a violência doméstica para debate. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar pedida pelo PCdoB que suspende a execução de pena de presos condenados em segunda instância. Essa medida pode dar a liberdade ao ex-presidente Lula. Eu vou conversar agora com o repórter Welson Kalinowski, que está em Brasília e tem mais informações. Boa noite, Welson. Boa noite, Ana Flávia. O ministro Marco Aurélio Mello atendeu o pedido do PCdoB por volta das 2h30 da tarde. E determinou a soltura de todos os presos que estão detidos em razão de condenações após a segunda instância da Justiça. Marco Aurélio reforçou que deve ser respeitado o artigo 283 do Código de Processo Penal e o artigo 5º da Constituição, que definem que as prisões só podem ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recursos ao STF e também ao STJ. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril cumpre pena nas dependências da Polícia Federal em Curitiba, está entre os beneficiados. Às 2h48 de hoje à tarde, a defesa de Lula apresentou a petição à juíza Carolina Lebos, que é responsável pela execução da pena, pedindo a imediata soltura. Lebos, entretanto, disse que aguardaria manifestação do Ministério Público Federal. Já a Procuradoria-Geral da República, sob o comando de Raquel Dodge, recorreu agora há pouco da decisão. Mas como Marco Aurélio Mello determinou que qualquer análise sobre o tema cabe exclusivamente ao plenário do STF, criou-se um impasse. O Poder Judiciário entra em recesso nesta quinta-feira. No Supremo, a análise desse possível recurso caberia, então, ao ministro Dias Toffoli, que fica de plantão até o dia 13 de janeiro. A partir do dia 13, assume o ministro Luiz Fux, até a volta do recesso, em 2 de fevereiro. Para encerrar, informo que nesse momento há manifestações em frente ao Supremo, na Praça dos Três Poderes, com manifestantes contra e a favor da decisão de Marco Aurélio Mello. E há um forte policiamento no local para evitar confrontos. É com você, Ana Flávia. Obrigado pelas informações, Welson. E a presidenta do PT, senadora Gleice Hoffmann, e o deputado federal, Paulo Pimenta, defenderam a liberdade do ex-presidente Lula e saudaram a decisão do ministro Marco Aurélio Mello. A Constituição Federal, ela não deixa dúvidas. Nenhum brasileiro, nenhum cidadão pode ser considerado culpado enquanto ele não tiver uma sentença transitada e julgada. Qualquer outra interpretação da Constituição, diferente dessa, é uma afronta ao poder originário do Constituinte. Não cabe ao Poder Judiciário, não cabe ao Ministério Público interpretar a Constituição conforme a sua ideologia, conforme a sua preferência política, muitas vezes partidária. Ele mesmo falou sobre isso agora recentemente com um jornalista, nós estávamos ouvindo. É uma decisão bastante amadurecida. E como ele disse, não poderia o Supremo encerrar o ano sem ter uma decisão sobre uma matéria da relevância como essa. Sim, nós pretendemos ir para Curitiba, estou indo para lá para acompanhar, junto com o deputado Pimenta, com alguns outros deputados nossos, para acompanhar esse processo. E receber o presidente Lula, se Deus quiser, a gente ainda tê-lo hoje do nosso lado, do lado de fora da Polícia Federal.
Daqui a pouco, outras informações, a repercussão sobre a possível libertação do ex-presidente Lula. E ainda não foi hoje que se esclareceu o caso do movimento atípico na conta bancária do PM Fabrício Queiroz, ex-motorista e segurança do senador eleito Flávio Bolsonaro. O esclarecimento era para ter acontecido no começo da tarde, em depoimento de Fabrício ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas o homem de confiança da família Bolsonaro não compareceu à audiência para explicar como passaram por sua conta mais de R$1.200.000. A defesa alegou que ele teve um problema inesperado de saúde. Anunciado na última segunda-feira, o acordo entre a Embraer e a fabricante norte-americana Boeing foi recebido com críticas e preocupação por trabalhadores e especialistas do setor. A medida, em negociação desde 2017, cria uma nova empresa a partir da fusão das duas empresas. Muitos consideram a ação como uma venda da Embraer à Boeing, que, entre outras coisas, transfere 80% da receita da empresa para a Boeing, levando o dinheiro para fora do país. O acordo coloca em risco cerca de 16 mil empregos. Hoje eu conversei com Herbert Claros, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Confira alguns trechos da entrevista. Isso é uma entrega da Embraer para a Boeing, e essa entrega da Embraer para a Boeing, ela coloca... Do ponto de vista da soberania nacional, coloca o principal sucesso da aviação brasileira, que são os aviões comerciais da Embraer, na mão dos Estados Unidos, através da Boeing. E o outro anúncio, né, que as duas fizeram, da joint venture, que eles estão chamando de joint venture, que não é, mas da joint venture do KC-390, aí é mais bizarro ainda, porque o KC-390 nasceu a partir de investimentos públicos, e é um avião de defesa. E aí nós estamos dando 49% disso tudo para os norte-americanos de mão beijada. Do ponto de vista dos trabalhadores, são várias preocupações. Uma delas é como que ficam os direitos dos trabalhadores e o dia a dia dentro da fábrica, se possível for aprovado, se for aprovada essa entrega da Embraer para a Boeing. Por que essa preocupação? Porque é conhecido por nós que a Boeing nos Estados Unidos tem uma postura antissindical muito forte. Ela é considerada nos Estados Unidos uma das empresas mais antissindicais. É uma empresa que foram padrinhos do Donald Trump, inclusive, em relação a questões trabalhistas nos Estados Unidos, como a questão do Right to Work, que é como se fosse uma reforma trabalhista por estados, né, nos Estados Unidos. A Boeing é patrocinadora disso. O outro aspecto é a questão do emprego em si. Tanto nós de São José como o Sindicato de Botucatu e de Araraquara tememos sobre o futuro dos empregos tanto dessa nova empresa, se for o caso de acontecer, como da Embraer que vai ficar. Porque a Embraer que vai ficar com uma receita muito, muito inferior. E a poucos dias do fim da intervenção militar no Rio de Janeiro, se aproxima de 1.500 o número de mortes causadas por policiais. São, em média, 4 mortes por dia, o que torna 2018 o ano com os piores índices desde que a pesquisa começou a ser feita em 2003. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram ainda que houve até agora, neste ano, mais de 8 mil tiroteios no Rio. Manifestações em Budapeste, na Hungria, unem oposição contra o primeiro-ministro de extrema-direita, Viktor Orbán. Milhares de pessoas protestam há quase uma semana contra o que eles consideram um aumento do autoritarismo do governo. Um dos motivos dos protestos foi a aprovação de uma lei que permite às empresas exigir até 400 horas extras por ano dos funcionários, a chamada no país aí de lei da escravidão. Veja agora outras notícias desta quarta-feira. O governo do Canadá confirma a prisão do terceiro cidadão canadense pela China. A detenção acontece quase 3 semanas depois da prisão em Vancouver de Meng Yanzhou, diretora do grupo chinês Huawei. Segundo o governo chinês, os 3 presos, entre eles um ex-diplomata e empresário, são acusados de ameaça à segurança nacional. Já o Canadá considera o caso como uma retaliação pela prisão de Meng. O governo do Iêmen e os rebeldes Houthis acusam um ao outro por quebrar o acordo de cessar fogo na cidade portuária de Hodeida. A rede de televisão Árabe 24 mostrou o conflito em cidade iemenita com explosões e combatentes armados. Até o momento, não há dados sobre mortos. A trégua, assinada neste mês, começou a valer nesta semana. O governo do Iêmen é apoiado militarmente pela ditadura da Arábia Saudita. União Europeia decide banir o plástico descartável.
O acordo provisório ainda precisa ser aprovado pelos Estados-membros e o Parlamento Europeu. A proibição deve entrar em vigor em 2 anos. A medida deve ajudar a conter as quantidades astronômicas de lixo plástico que poluem o planeta, inclusive os oceanos. E sobre a possível liberdade do ex-presidente Lula, eu converso agora com o ex-ministro Eugênio Aragão. Boa noite, Eugênio. O que significa essa decisão do ministro Marco Aurélio? Boa noite. Boa noite. Olha, a decisão, na verdade, é uma reação clara à protelação sistemática que essa matéria está sofrendo dentro do Supremo, apesar de até as pedras nesse país saberem a importância que se dá a esse assunto, que é a questão da execução provisória da pena após decisões de segundo grau. A Constituição, no artigo 5º, inciso 57, é muito clara em dizer que a presunção de inocência, ela prevalecerá até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, fez uma leitura atravessada da Constituição para dizer que poderia haver já a execução da pena uma vez confirmada a condenação em grau de apelação, ou seja, na chamada instância ordinária. Isso daí já foi assunto de discussão no habeas corpus de Lula, quando, infelizmente, ali, por um voto, não se negou, então, ao presidente Lula a sua libertação. Agora, tinha essa ADC que estava na pauta, já para entrar em pauta, desde abril deste ano, né? Em abril, lembra que quando Lula foi preso, havia a perspectiva de, na semana seguinte, o Supremo Tribunal Federal decidir esta questão. E, então, a ministra, então presidente Carmen Lúcia, ela veio a público dizendo que não colocaria isso em pauta porque não queria que essa decisão viesse a ser decidida para beneficiar apenas o presidente Lula, que ele deveria ser tratado como qualquer outro condenado. Ora, isso a gente sabe perfeitamente, que o presidente Lula nunca foi um condenado qualquer, né? O judiciário nunca tratou ele como um condenado qualquer. E, além disso, temos mais de 160 mil pessoas no Brasil inteiro nessa mesma condição de estarem cumprindo uma pena a que foram condenados sem que a condenação tenha transitado em julgado. Portanto, a questão, ela vai muito além de Lula. Mas a presidente Carmen Lúcia se recusou a colocar isso em pauta e o presidente, hoje o presidente Toffoli, ele diz que esse assunto só será colocado em pauta em abril do próximo ano, porque, enfim, queria despolitizar essa questão, como se isso fosse possível. Então, se o assunto vier a ser discutido somente em abril, significa que ele estará parado por um ano inteiro, apesar da urgência da matéria, né? Da inegável urgência. Então, o ministro Marco Aurélio, vendo essa jogada, né, essa chicana sendo feita no Supremo Tribunal Federal, resolveu se antecipar e deu uma liminar muito bem fundamentada, mostrando a urgência da decisão. Né? Então... E essa liminar dele tem efeito erga omnes. Por quê? Porque ela é dada em sede de controle concentrado, né, da constitucionalidade, numa ação declaratória de constitucionalidade.